A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Hoje é continuação do tema anterior, que nos diz assim: a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade. Parte 2 de 3. São 3 partes relacionadas à doutrina da Trindade. Nesse tema de hoje, tem levantado a deidade de Jesus, a visão dos evangelhos em relação a Jesus e o que Jesus queria revelar na sua deidade. Ok? Então vamos ao primeiro ponto da palavra de Deus, que é a deidade de Jesus. Aqui em João, capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando ali com os judeus, quando ele estava lá no pórtico de Salomão, Ele estava lá passeando, era a festa da dedicação, e Jesus estava por lá passeando, O povo estava celebrando a festa da dedicação. Uma das festas de Israel, eu tenho um estudo também falando das festas de Israel. Não lembro qual é o estudo, mas tem um que fala sobre as festas de Israel. Bom, e essa festa Jesus estava passeando, pelo pórtico, de Salomão. E os judeus chegaram até ele e disseram assim: ô Senhor, até quando vai ficar assim em oculto se tu és ou não o Filho de Deus? E Jesus sabia que aqueles homens não acreditavam em Cristo, não acreditavam nele. E discorrendo um diálogo entre Jesus e os judeus, chega um ponto que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, porque Jesus disse que ele tinha a vida eterna, e o Pai tinha dado a vida eterna a ele. E ele veio para dar essa vida eterna às pessoas. E ele diz: olha, eu e o Pai somos um. Então, como podemos entender essa declaração de Jesus, dizendo: eu e o Pai somos um? Um em sentido de quê? O que é que ele está tentando ali se expressar nesse um? Somos um. Um em quê? Podemos aqui constatar em algumas passagens da palavra de Deus, eu levantei aqui 10, mas tem muito mais. Quando diz assim: eu e o Pai somos um, um no mesmo poder, ok? Um no mesmo da santidade, um na mesma natureza divina, um mesmo na autoria da criação, no mesmo propósito, no mesmo amor, na mesma glória, no mesmo domínio, na mesma bondade, no mesmo espírito, ok? E aqui ao lado, onde eu estou mencionando essas pequenas frases relacionadas a Cristo, a deidade dele, eu tenho aqui algumas passagens também relacionadas às frases, Vamos dar uma olhadinha basta só 3, porque são muitas passagens. Eu vou selecionar as 3 primeiras. E aqui, dessas 3 aqui, por exemplo, Mateus 28, 18, relacionado a poder. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dada todo o poder no céu e na terra. Essa passagem aqui de Mateus 28 é aquela passagem que, quando ele diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse texto ele é bem antes, quando ele diz assim: olha, toda autoridade me foi dada. Ou seja, observe que ele tem algo similar ao Pai, Ele tem um poder. O Lucas 1,35 relaciona a santidade. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo descerá. Ou seja, aquilo que é santo, aquilo que tem santidade. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a
com a sua sombra. Por isso também o santo, que é Jesus, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha só, ele diz aqui, ó, é a virtude do Altíssimo, ou seja, do Altíssimo. Então, veja só que aqui trabalhamos a santidade, ou seja, Cristo, ele é gerado de uma santidade, que é o Espírito Santo. Se ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu sem pecado. Uma vez gerado pelo Espírito Santo, seja lá o que for, vai nascer ou melhor, nasce sem pecado. Foi o caso ali de Adão e Eva, Ele foi gerado por quem? Por Deus. Deus fez Adão e Eva. Então, no momento que ele fez Adão e Eva, ele fez sem pecado, porque foi gerado pela parte de Deus. Quando é gerado pela parte de Deus, ou pelo Espírito Santo, o nascimento da criatura é sem pecado, ou seja, é uma pessoa santa e totalmente santa e pura santa. Bom, continuando aqui no João 1:1, referente à natureza, tanto de Deus como de Jesus, Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo aqui relaciona-se a Cristo. No princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, e o Cristo era Deus. Ok? Então, está mostrando que essa mesma natureza de Cristo é a mesma natureza de Deus. Ok? Então, eu apenas fiz a leitura só de 3, Poder, santidade e natureza. Tem a mesma autoria da criação, tem propósito, tem amor, tem glória, tem domínio, tem bondade, tem espírito. Ok? Vamos ao segundo ponto, que é relacionado à visão dos evangelhos. A visão dos evangelhos. Qual é a visão dos evangelhos? Por exemplo, eu tenho os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A ênfase dada em Mateus, relacionada a Cristo, é soberania. A ênfase dada em Marcos, em relação a Cristo, é ministério. A ênfase dada a Cristo, em relação a Lucas, é humanidade. A ênfase dada a Cristo, em relação a João, o Evangelho, é divindade. Então, Cristo, ele é apresentado em Mateus como rei. Você vai encontrar essas passagens na palavra de Deus, em no livro de Mateus, Mateus apresentando Cristo como rei. Marcos apresenta como servo do Senhor. E Lucas apresenta como homem de Deus. E João o apresenta como o próprio Deus. O símbolo. Bom, o símbolo para Cristo no livro de Mateus é leão. O símbolo para Marcos é touro. O símbolo de Cristo para Lucas é homem. E o símbolo para Cristo na visão de João é águia. Então aqui está a visão dos evangelhos, Ou seja, cada evangelho apresenta Cristo de uma forma bem diferente um do outro, tanto na ênfase, como na apresentação e como no símbolo, Então esses 3 aí, com certeza, esses 4 aí você vai encontrar discorrendo nas leituras da palavra de Deus, essa visão de Cristo em relação à deidade de Cristo, E agora vamos para a terceira parte e última, o que Jesus queria revelar quando disse: eu e o Pai somos um, Então há 8 razões para mostrar isso. 8 razões. A primeira é Jesus queria revelar que o Pai não existe fora do Filho. João 8:1-18. Então tem aqui, João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está
no seio do Pai é quem o revelou. Então observe que Cristo está mostrando aqui que ele está dentro do centro de Deus, né? Dentro do centro de Deus, ou seja, ele não existe fora de Deus, né? Ele está dentro. Seio no sentido de no meio, dentro, né? Na centralidade da coisa, né? Então, Cristo está no centro de Deus, né? Ou seja, há uma relação muito assim próxima, né? Entre os dois. Então, o que quis dizer é que o Pai não existe fora do Filho, né? Não existe. E João 8,42 assim, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha só, Cristo diz que ele está no centro do Pai, no seio do Pai, e diz que veio de lá. Então veja esse relacionamento, né, tão próximo, né, entre ele e Deus, né? A mesma natureza, né? A mesma natureza, sem nenhuma mancha de dúvida, né? Ele diz assim, ó, eu vim de Deus. Ele não disse eu vim de mim mesmo, né? Ele disse eu vim de Deus. Está aqui, ó, eu vim de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ele veio de Deus. Então mostra que ele e o Pai não vivem assim separadamente. Os dois naquela grande união. Tá? O próximo assunto, na continuação, é o número 2. Se Deus fosse visto através do Filho, poderia ser Deus. Mas Deus é visto no Filho, porque são um em essência. Tá? Então veja só, aqui em João 14,8 diz assim, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faze as suas obras. 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha só aqui, entendendo melhor, né? Porque que Deus ele é visto dentro do Filho e não fora do Filho. Por quê? Ele é visto dentro do Filho. Porque quando o Filipe pede, né, para ver a Deus, né, Jesus disse: olha, há tanto tempo estou convosco. Então Cristo aqui nesta passagem de João capítulo 14, ele está autodeclarando que ele é Deus. Há tanto tempo estou convosco. Então observe a expressão, né? Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu sou como se fosse um espelho, certo? Como se fosse um espelho. Se você olha para mim, você vê a si mesmo. Então, se você está olhando para mim, você está vendo a Deus. Então, Cristo é a reflexão totalmente de Deus na Terra. Ou seja, ambos são muito assim parecidos. São muitos bem igual os dois. Ele diz aqui no versículo 10: não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, observe que há um dentro do outro. Olha a relação entre os dois, né? Ou seja, eles não conseguem viver um fora do outro. Eles estão bem íntimos um do outro, né? Então veja que é um laço. Continuando, aqui ainda no
o que Jesus queria revelar, né? São oito razões. Estou na terceira. Qual é a essência de Deus? Qual é a essência de Deus? A primeira carta em João, capítulo 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então veja que a essência de Deus, a essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. E em João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso aqui é Cristo dizendo para as pessoas que ele assim, olha, se quiser ser meu amigo, faz o que eu vos mando, né? Entendeu? Então essa passagem aqui, Cristo está dizendo assim, olha, eu estou dando exemplo do que amar. Então o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, Cristo está mostrando que ele também tem a essência do amor, que este amor está relacionado ao amor de Deus, não é? E aqui no 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então está mostrando aqui que ele tem também a essência do amor. Ninguém tem maior amor, ou seja, ninguém tem maior amor do que este, relacionado a Cristo, de dar a vida, né, para outra pessoa. Então este é a terceira razão, né? Vamos para a quarta. O Pai depositou tudo nas mãos do Filho, e assim não poderia se manifestar fora do Filho ou antes do Filho. João 13, 3. Diz assim, 13:3. Sabendo que este, o Pai, tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltará para Deus. Então observe que houve uma confiança plenamente entre Deus e Jesus. Deus o confiou nele, tudo, e saberia que ele sairia de Deus e voltaria para Deus. E aqui no versículo, aqui no quinto, a quinta razão, tudo o que o Pai tem, deu ao Filho. João 16, 15. E 3:35. Diz assim, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos diz que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E o versículo capítulo 3, 5 de João diz assim, o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então observe essa relação próxima demais entre o Pai e o Filho. Observe que o Pai depositou tudo no Filho, toda a confiança foi para o Filho. Caminhando, para terminar, aqui a sexta razão, o Pai deu todo o julgamento ao Filho. Ou seja, observe que o Pai deu todo o julgamento ao Filho. Em João 5:22 diz assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, todo o julgamento está nas mãos de Cristo para ser ainda julgado. Ou seja, para trás não houve julgamento ainda, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Aí você fala, bom, e aquele negócio de questão de Sodoma e Gomorra? Vamos caminhar, ok? Se Deus julgava os homens antes de Cristo, então não deu ao Filho todo o juízo, mas parte do juízo. Pois os condenados pelo Pai não poderiam ser salvos pelo Filho. Isso é verdade. Ora, se o Pai tivesse já julgado aqueles lá no passado, não teria salvo por Cristo. Ok? E assim seriam dois juízos. Como o Pai determinou um único juízo pelas mãos do Filho, os juízos anteriores não foram verdadeiros. Ok? Atos 1:31 nos diz isso. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então observe que Deus colocou todo o julgamento para o seu Filho.
Aqui em Atos 17:31 nos diz isso, né? Todo julgamento foi totalmente para Cristo. Aquela questão de Sodoma e Gomorra ali foi apenas uma determinação de Deus de tirar aquele povo dali. Porém, o julgamento ainda virá, porque o povo precisa ser salvo em Cristo. E para ser salvo em Cristo precisa ser julgado por Ele. Continuando. O próximo, 6, né? O Pai deu todo julgamento ao Filho. É por isso que Sodoma e Gomorra, que foram julgadas e condenadas por Deus, serão novamente julgadas por Jesus Cristo. Mateus 11, 23 e 24. Diz assim, ó: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então observe que Cristo está dizendo aqui, ó, que ainda vai julgar Sodoma e Gomorra. Isso aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, digo-vos, porém, que vai haver menos rigor, para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Para Cafarnaum, ou seja, ele está dizendo que vai pegar pesado para Cafarnaum, mas para Sodoma e Gomorra, pelo fato de não conhecer a Cristo, vai pegar com menos peso, porque era um povo desobediente, que vivia de uma forma errada, mas não tinha Cristo no coração. E Sodoma conheceu a Cristo, e mesmo assim o rejeitou. Isso vale para o dia de hoje, viu? Para aqueles que saem da presença de Deus, da casa do Senhor, aqueles que abandonaram o Evangelho, o peso vai ser muito maior do que para esse tipo de gente do que para Sodoma e Gomorra. Viu? É bom que entenda isso. E continuando, o 7 diz assim, ó: Ninguém pode ver o Pai, ouvir o Pai e conhecer o Pai fora de Jesus Cristo. Por isso disse-lhe em João capítulo 14:6: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse: ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele e não fora dele. Prestando atenção no que Cristo está dizendo aqui, ó. Cristo não disse assim: ninguém vai ao Pai. Ó, se ele dissesse ninguém vai ao Pai, ele estava colocando Deus distante dele. Mas ele disse, ó, ninguém vem ao Pai. Então ele relacionou dizendo que ele mesmo é o Pai. Então observa aqui as figurinhas aqui abaixo. Eu tenho uma casa e uma árvore perto da casa, e uma outra árvore longe da casa. Se eu tivesse de pedir a você, pinte a árvore longe da casa, qual é a árvore que você pintaria? A de cima, né? Por quê? Porque ela está longe da casa. Se eu falasse, pinte a árvore que está perto da casa, essa aqui, essa primeira, né? Na frente. Então, veja só, existe aqui perto, existe longe. Ok? Então, Cristo diz assim, ó, ninguém vai ao Pai. Ele não disse isso. Esse vai no sentido de longe. Cristo disse, ó, ninguém vem ao Pai. Esse vem no sentido de perto. Ou seja, a árvore, essa daqui que eu estou circulando, vamos dizer assim, a maior, ela está perto da árvore, certo? E não longe da árvore. Então, Cristo, de fato e de verdade, quando ele falou, vem ao Pai, ele está dizendo que ele é Deus. Entendeu? Ele é Deus. Olha outro exemplo aqui. Eu tenho uma trave e tenho uma bola 1, bola 2. A bola 1 ela está mais próxima à trave, a bola 2 está mais distante. Então, se eu mandasse você pintar a bola, pinte a bola mais próxima à trave. Qual seria? A bola 1. Ou seja, a bola 1 ela está se relacionando mais perto, ao lado. A outra está longe. Então, a Cristo está dizendo que vem, do verbo vir, ele está o quê? Ele é Deus. Ok? Continuando. 8. Somos um. Literalmente, em vontade e essência.
a igualdade de Cristo a Deus. Em João, capítulo 5, 17 ao 19, nos diz assim, ó: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então observe que esta igualdade entre Deus e Jesus é perfeita. Há uma igualdade muito grande. Ele diz aqui, ó, que fazendo-se, até os próprios judeus entenderam que Jesus está se fazendo igual ao Pai. E aqui ele diz, ó, tudo que o Pai fizer, o Filho também faz. Ou seja, a igualdade é como se fosse uma sombra. Uma sombra. Observe que uma sombra, quando você se move, ela move junto com você. Ela não distancia de você a sombra. Então somos um, na mesma essência, na mesma vontade, e por aí vai, na mesma igualdade. Ok? E a última página, a última página é esta mesma, né? Ok? Que Deus abençoe você. Um forte abraço. E não esqueça de divulgar esta aula para entre os amigos. E até o próximo estudo. Inscreva-se no meu canal. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.